Agora que nós vimos todo o ferramental matemático que nós precisamos para representar movimentos rígidos, que consistem de translações, rotações, e também para representar as chamadas poses, né, que no final das contas são generalizações de posições e orientações, por meio das nossas matrizes de transformação homogênea, nós podemos entrar na parte de modelagem. Basicamente, a parte de modelagem cinemática direta, inversa, modelagem cinemática diferencial direta e inversa, e a modelagem dinâmica. Nós vamos começar com um dos principais modelos que nós utilizamos em robótica de manipulação, e robótica em geral, que é o chamado modelo cinemático direto. O modelo cinemático direto tem como objetivo achar a transformação homogênea do efetuador a partir das variáveis das juntas. Mais especificamente, consideremos um robô genérico aqui com N juntas. Ele possui juntas rotativas, possui juntas prismáticas e diversas juntas intermediárias aqui, que são rotativas ou prismáticas, e não nos interessa. O fato é que nós temos um robô genérico com N graus de liberdade. A cinemática direta, como eu falei, consiste em achar essa transformação aqui que relaciona a pose do efetuador com respeito à pose no sistema de coordenadas da base, que nós vamos utilizar como referência. Essa transformação como um todo depende deste vetor Q aqui, que nada mais é que o vetor que contém a configuração do robô, ou seja, os ângulos de juntas rotativas ou deslocamento de juntas prismáticas. A partir, então, da configuração do robô, nós vamos achar a pose do efetuador com respeito à base. Para fazermos isso, porém, precisamos utilizar uma série de convenções. Essas convenções visam uniformizar a representação da cinemática direta, pelo menos uniformizar da melhor maneira possível. Para mostrar por que isso pode acontecer, eventualmente, vejamos aqui o caso do nosso robô, que tem uma série de juntas rotativas serialmente acopladas às juntas prismáticas, totalizando um robô com N juntas. Se nós escolhermos um sistema de coordenadas F0 aqui para a base, que seja idêntico tanto para esse robô da esquerda quanto para o robô da direita, considerando que ambos estejam exatamente na mesma configuração, que são robôs idênticos, representações de robôs idênticos, que se encontram na mesma configuração, ocupam o mesmo volume no espaço de trabalho, tudo igual. Nesse caso, se nós tivermos sistemas de coordenadas idênticos aqui para a base e sistemas de coordenadas idênticos para o efetuador, o que acontece é o seguinte: digamos que eu coloque de maneira arbitrária sistemas de coordenadas intermediários associados a cada junta aqui. E o meu objetivo, então, é fazer transformações intermediárias da base para o primeiro sistema de coordenadas, do primeiro sistema de coordenadas para o segundo, do segundo para o terceiro, e assim sucessivamente até chegar no efetuador. Notem que a transformação final, sendo dada, considerando que cada transformação intermediária seja dada por uma matriz de transformação homogênea, é dada pela multiplicação das matrizes de transformação homogênea intermediárias. Mas no final das contas, nós temos uma transformação que nos dá a pose do efetuador com respeito à base. Se eu mudar a convenção ou a atribuição dos sistemas de coordenadas intermediários, por exemplo, pode acontecer que as transformações intermediárias sejam diferentes. E aqui nós estamos denotando cada uma delas por cores diferentes e também, ao invés de chamar o sistema de coordenadas de 1, 2, 3, estamos chamando de 1', 2', 3', e assim sucessivamente. Portanto, a transformação final, H0E, ou seja, que nos dá a pose do efetuador com respeito à base, é dada pela multiplicação das matrizes de transformação homogênea intermediárias, ou seja, H0, 1',
vezes H1', H1', 2', vezes H2', H3', e assim sucessivamente até chegarmos na última multiplicação que fazemos com Hn-1', Então, apesar das transformações intermediárias serem diferentes, a transformação final é igual nos dois casos. E isso pode gerar uma confusão do ponto de vista de uniformização. Nenhuma das duas representações tem preferência em relação à outra, do ponto de vista matemático. Até porque aqui eu nem determinei como que eu estou colocando os sistemas de coordenadas intermediários. Eu simplesmente fiz desenhos completamente arbitrários e considerei transformações intermediárias completamente arbitrárias. Poderia ser qualquer coisa. E ambas me dariam o mesmo resultado, ou seja, tanto essa multiplicação aqui da esquerda quanto a multiplicação da direita. Portanto, ambas estão corretas. Então, a questão de estabelecermos convenções e uniformizações é para que tenhamos um linguajar comum e que possamos, assim, conversar com outros roboticistas, outros engenheiros, utilizando uma base de conhecimento que seja mais unificada. É como se você tivesse, então, duas pessoas conversando, uma falando português, a outra em inglês. Se as duas não conhecerem a língua do outro, a comunicação não acontece, mesmo que às vezes as duas pessoas estejam expressando as mesmas ideias, estejam falando as mesmas coisas, só que elas não conseguem se entender porque elas estão falando línguas diferentes. Então, a ideia por trás pode estar correta, mas a comunicação não acontece. Daí, então, essa necessidade de estabelecer padrões e convenções para que facilite a vida das pessoas envolvidas no projeto de robôs. Sendo assim, a primeira convenção que nós vamos adotar aqui nessa disciplina está relacionada com a chamada Convenção Dennavitch-Hartenberg. Eu vou elaborar um pouco mais essa ideia, mas antes de mostrar como que nós achamos os chamados parâmetros de Dennavitch-Hartenberg, que permite estabelecer o conjunto de parâmetros que geram as matrizes de transformação homogênea para fazer a transformação entre sistemas de coordenadas consecutivos na cadeia cinemática serial, vamos começar com a convenção mais básica que precisamos ter aqui, que é essencialmente como que nós vamos representar juntas que são rotativas e juntas prismáticas. Uma vez que os nossos robôs podem ter os dois tipos de juntas, de maneira geral, nós vamos chamar a iésima junta de QI. De maneira geral, se nós não quisermos discriminá-la. Nós vamos ver que com essa abstração, lá na frente, quando estivermos fazendo controle, a gente não vai projetar controladores que são indiferentes em relação a quais são as juntas que atuam no nosso robô. Então a gente muitas vezes vai usar só Q. Mas quando queremos especificar exatamente quais são as juntas, usamos θ para representar juntas de revolução ou juntas rotativas e D para juntas prismáticas. E a outra coisa importante aqui também é utilizarmos a seguinte questão. O eixo Z sempre está relacionado com a direção do movimento, o que significa que em juntas rotativas, o eixo Z tem que estar alinhado com o eixo de rotação. Em juntas prismáticas, o eixo Z tem que estar no sentido do deslocamento da junta. Sempre. Essa é uma convenção que nós vamos adotar aqui e ela faz parte também da convenção Dennavitch-Hartenberg. Que eu vou mostrar para vocês de maneira mais formal mais adiante. Então, até agora, temos essa convenção aqui, θ para juntas de revolução ou rotativas, né, são sinônimos, e D para juntas prismáticas. O eixo Z sempre está relacionado com a direção do movimento, e além disso, a iésima junta move o iésimo elo. Significa que, se nós tivermos dois sistemas de coordenadas consecutivos, eu vou chamar aqui de F0 e F1. F vem de frame, que é um outro nome que nós damos para sistemas de coordenadas em inglês. Em inglês, usualmente usamos Coordinate Systems,
para sistemas de coordenadas, né, ou Coordinate System, no singular, e usamos também frame. Só que em português, a tradução de frame direta seria quadro, mas não é muito comum utilizar quadro. Usualmente utilizamos sistemas de coordenadas mesmo. Então, dado que nós temos sistema de coordenadas F0, indicado por x0, y0, z0, e o sistema de coordenadas F1, indicado por x1, y e z1, nós os atribuímos a extremidade inicial e final do primeiro elo, tá? E a junta que move esse primeiro elo é a junta θ1. Logo, θ1 sempre vai estar relacionado com o sistema de coordenadas que está na extremidade final do meu elo. Tá? Então, toda vez que eu olhar aqui um índice I, o sistema de coordenadas final também tem que ter subscrito I. Tá? Isso é uma coisa que vocês precisam se lembrar. E como nós já vimos, como eu já adiantei para vocês em algum dos diagramas e slides anteriores, cada transformação intermediária é dada por uma matriz de transformação homogênea que está relacionada com a junta em questão. Então, a transformação entre os dois sistemas de coordenadas 0 e 1 é dada por uma matriz de transformação homogênea que depende de Q1, tá? Que é a primeira junta. Se ela for rotativa, vai depender de θ1. Se ela for prismática, vai depender de D1. E a matriz de transformação homogênea, né, em 3 dimensões, que é a matriz em SE3, contém aqui uma matriz de rotação em SO3 e um vetor de translação em R3. Aqui nós temos um vetor de zeros, que contém então uma linha, 3 colunas, e aqui nós temos o escalar 1. Aqui vale ressaltar que o SPONG, por vezes, usa uma notação abreviada. Tá? Eu prefiro utilizar uma notação um pouco mais completa, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa notação é aquela que nós vimos lá nos slides anteriores, quando nós vimos a parte de matrizes em SE3, as matrizes de transformação homogênea, que representam movimentos rígidos em 3 dimensões. Essencialmente, utilizando transformações ativas, nós temos que esse é o sistema de coordenadas de origem, este é o sistema de coordenada de destino, o I. Tá? Então, I-1, origem, I é o destino. E, alternativamente, essa matriz representa a pose do sistema de coordenadas I em relação ao sistema de coordenadas I-1. A gente pode ler das duas maneiras. Aqui nós temos a rotação de I-1 para I. E aqui é uma coisa que o SPONG costuma, em alguns pontos, abreviar. Eu, em particular, não gosto muito, porque, a não ser que o contexto esteja muito explícito, pode causar uma certa confusão, é representar o seguinte, olha, a posição ou a translação de I-1 para I expressa em I-1. Tá? Então, é uma notação de 3 índices, onde aqui nós temos origem, destino e também o sistema de coordenadas onde este vetor está representado. Novamente, se não houver ambiguidade, vocês podem utilizar essa notação abreviada do SPONG aqui, onde nós temos apenas um subíndice aqui, e aqui ele não usa 3 índices, ele usa 2. Mas, como eu disse, eu em particular não gosto muito. A transformação final nada mais é do que a multiplicação de cada transformação intermediária. Essa é a ideia. Só que, como nós vimos, as transformações intermediárias podem ser bem arbitrárias. E mais do que isso, nós vimos que matrizes de transformação homogênea que fazem movimentos rígidos em 3D representam um espaço de 6 dimensões, onde 3 dimensões estão relacionadas com as translações e as outras 3 dimensões estão relacionadas com as rotações. Só que isso
é para movimentos rígidos completamente arbitrários, onde nós podemos fazer translações e rotações arbitrariamente. Só que, no caso de robôs manipuladores seriais, em que nós temos sequencialmente uma junta ligada a um elo, ligada a uma junta que está ligada a um elo, e assim sucessivamente até chegar no efetuador, nós não temos movimentos completamente arbitrários, né? Não temos translações e orientações arbitrárias, porque uma das nossas premissas de trabalho é que os robôs são construídos a partir de corpos rígidos. O que significa, por exemplo, que se eu pegar um robô como esse aqui, que tem 2 graus de liberdade, suponhamos que a minha atribuição de sistemas de coordenadas seja essa daqui. O primeiro sistema de coordenadas fica localizado aqui, o segundo sistema de coordenadas fica na extremidade final deste primeiro elo aqui, e o efetuador é colocado na extremidade final deste segundo elo aqui. Observem que, como essas juntas são rotativas, duas juntas são rotativas, se este sistema de coordenadas estiver em cima dessa junta aqui, e este sistema de coordenadas estiver sempre assim, na medida em que eu rotacionar essa primeira junta, então, na medida que eu rotaciono essa primeira junta, esse sistema de coordenadas ele vai translacionar. Só que devido a essa premissa de que cada um dos elos é formado por um corpo rígido, a distância entre a origem desse sistema de coordenadas e desse sistema de coordenadas é constante. Ela nunca muda. Portanto, nós temos uma restrição aqui, o que sugere fortemente que quando estamos trabalhando com cadeias cinemáticas seriais, nós podemos impor algumas restrições nos movimentos rígidos entre 2 sistemas de coordenadas consecutivos. E, de fato, esta foi a sacada que 2 pesquisadores chamados Denavich e Rattenberg tiveram lá na década de 50, que é o que nós vamos ver a seguir.